E vai ser justamente avaliando esse documento protocolado na CVM que nós vamos analisar quanto de pagamento de dividendos a Caixa Seguridade ainda pode pagar no ano de 2023. Até porque eu já revisei e estudei os resultados do terceiro trimestre deste ano da Caixa Seguridade, inclusive nas suas demonstrações financeiras, e já posso adiantar que o resultado foi muito bom. Tive até que revisar as projeções do ativo virtual. Afinal de contas, o balanço da Caixa Seguridade trouxe um aumento de 19,6% no crescimento dos seus lucros no terceiro trimestre, passando dos 916 milhões de reais. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado, justamente avaliando um panorama do terceiro trimestre da Caixa Seguridade, revisando se o momento é favorável tecnicamente para as ações CX e C3, que são as ações ordinárias da companhia, e é claro, sem perder de vista os fundamentos da empresa, inclusive trazendo alertas aos investidores, o quadro que você já conhece aqui do canal, que é o Caçando Assimetrias Favoráveis, para a gente verificar se as ações estão caras ou baratas nesse momento. E também, como eu havia mencionado, eu tive que revisar as projeções de preço-teto da Caixa Seguridade justamente por conta dos excelentes resultados da empresa, o que abriu espaço para a gente avaliar novamente quanto que a Caixa Seguridade ainda pode pagar no exercício social do ano de 2023. E justamente por trazer toda essa informação para você logo pela manhã, é que te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Bem, então vou começar o vídeo justamente compartilhando com a nossa comunidade o que eu revisei aqui nos estudos da apresentação dos resultados do terceiro trimestre da Caixa Seguridade. Afinal, isso é crucial para quem quer investir nas ações da Caixa Seguridade, ou seja, na própria companhia, e obviamente entender de onde vêm os dividendos e qual o potencial pagamento de dividendos para os acionistas. Mas aqui nos prêmios de vida, a empresa conseguiu um crescimento de 5,7% na comparação com o mesmo período do ano passado, ou seja, o terceiro trimestre do ano de 2022, com um valor total de 608 milhões de reais. Já no habitacional, crescimento ainda maior, de 10,2%, chegando aos 813,4 milhões de reais, e no de previdência, crescimento de 15,1% na comparação com o ano passado, chegando a praticamente 150 bilhões de reais. E é a partir daqui que os números começam a ficar realmente muito altos, pelo menos no crescimento, porque no consórcio, as cartas de créditos emitidas cresceram 17,8%, batendo 4,4 bilhões de reais, e os recursos coletados triplicaram em relação ao ano passado, ou seja, crescimento aqui de 203,2%, chegando aos 617,6 milhões de reais. Também tem a capitalização, crescimento de 45,8%, passando os 406 milhões de reais, e também as receitas de assistência, um crescimento de 115,9%, batendo os 40,6 milhões. É claro que tudo aqui tem um percentual de contribuição, e obviamente é o habitacional que tem a maior participação nesse negócio aqui. Afinal, é a maior contribuição em prêmios emitidos. E vocês certamente devem ter visto muitas mídias por aí falando que as seguradoras iriam ser muito penalizadas com a queda da taxa Selic, mas pelo menos até o momento a BB Seguridade e a Caixa Seguridade estão comemorando novos recordes. Só lembrando que a taxa Selic atualmente está nos 12,25% e foi atualizada no dia 1º de novembro de 2023. Mais recentemente, em setembro, foi definida para 12,75%. Mas mesmo assim, o lucro líquido recorrente da companhia bateu os 917 milhões de reais, o que é muito impressionante. Afinal, o lucro líquido da empresa cresceu em relação ao trimestre passado incríveis 11,4%, e na comparação com o terceiro trimestre do ano anterior, praticamente 20%, aqui nos 19,6% com a comparação com o terceiro trimestre do ano de 2022. E como se isso não bastasse, o lucro líquido contábil da companhia foi de 2 bilhões 580 milhões de reais, um crescimento de 28,7% na comparação com o acumulado dos 9 primeiros meses do ano passado. E eu estou destacando o lucro líquido contábil porque aqui também tem equivalentes de caixa. Afinal, quando se fala no lucro líquido recorrente, ele se refere ao resultado que desconsidera o efeito do ganho de capital na alienação de investimentos, diferentemente do lucro líquido contábil, que considera também o ganho de capital em alienações de investimentos, ou seja, quando a empresa faz vendas ou, comumente chamado, desinvestimentos, o lucro líquido contábil também considera essa rentabilidade. Em outras palavras, o lucro líquido contábil ele também tem não recorrentes, porque vendas
de investimentos, por exemplo, não tem como ser considerado como recorrente. Mês que vem, não vai ter de novo. Sendo que o lucro líquido recorrente, nesse caso, o crescimento foi de 27,7%. O que dá para perceber claramente, é muito nítido isso aqui, a Caixa Seguridade está tendo realmente um lucro consistente e real. Ou seja, ela não está manipulando o mercado ou seus ativos para poder demonstrar um resultado melhor do que deveria. Ela está realmente trazendo um crescimento real de 27,7% na comparação do acumulado dos 9 primeiros meses desse ano contra os 9 primeiros meses do ano passado. E ainda por cima, a receita operacional da empresa foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais, o que representa um crescimento de 28% também na comparação do acumulado, 10,8% na comparação trimestral e 15% na comparação trimestre contra trimestre, de 2023 com 2022. E como se não bastasse tudo isso, realmente o retorno sobre o patrimônio investido passa dos 50% quando a gente considera o que a Caixa Seguridade tem feito até o terceiro trimestre, saindo de 45,4% em 2022 e chegando agora nos 50,4%, mesmo depois dela ter pagado 1,5 bilhão de dividendos. Embora eu já tenha falado muito sobre isso aqui, nos resultados mensais também vou trazer uma visão geral sobre os negócios de risco, como a Caixa Seguridade chama isso aqui, ou seja, os prêmios emitidos por ramo. Mas eu vou chamar a atenção para os prêmios emitidos e para essa coluna aqui também dos prêmios ganhos. Porque, primeiramente, prêmios emitidos, a variação nem foi lá tão boa assim. O resultado do terceiro trimestre não foi muito bom, caiu 5% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Mas o acumulado teve ganhos aqui de 5%, chegando a um prêmio emitido total de 2 bilhões 326 milhões de reais. Então, destaque para a assistência, como eu tinha destacado logo no início do vídeo, e aqui como um destaque positivo, mas também teve queda do residencial e principalmente o prestamista, queda de 30%. Não é novidade para ninguém que acompanha o ativo virtual e que vem assistindo também os vídeos mensais que isso aqui iria acontecer. Além dos outros seguros, mas aqui são os não estratégicos da empresa, então ela não coloca energia aqui mesmo. Entre muitas aspas, seria o que vier veio mesmo. Agora, por que eu destaquei os prêmios ganhos? Porque aqui todos os resultados foram positivos. Inclusive o fechamento foi de 8% na comparação trimestral e 11% no acumulado. Além disso, todas as variações trimestrais foram positivas e muito boas, inclusive, e principalmente o acumulado. Até mesmo o prestamista cresceu 13%. E a questão toda aqui é que na área de seguros, os prêmios emitidos é um termo que se refere ao total dos prêmios de seguros que a empresa gera durante um determinado período, independentemente de terem sido efetivamente pagos pelos clientes ou não. Assim, os prêmios emitidos representam a receita bruta que uma empresa espera receber com base nas apólices de seguros que ela vendeu ou renovou. E isso inclui também os pagamentos que a empresa já recebeu, quanto aqueles que ela espera receber no futuro. Já os prêmios ganhos, eles se referem aos prêmios emitidos que efetivamente se tornam receita da empresa em um determinado período. E esse valor é reconhecido como a receita que é recebida à medida que o serviço de cobertura de seguro é fornecido. Então, por exemplo, se uma apólice de seguro é vendida como uma cobertura para um ano, o prêmio emitido por esta venda é reconhecido como prêmio ganho, de forma gradual ao longo do ano. Então, resumindo esses dois prêmios aqui, é que enquanto os prêmios emitidos representam a receita total esperada das apólices vendidas, os prêmios ganhos são a receita reconhecida à medida que a cobertura do seguro é efetivamente fornecida ao cliente. Então, isso aqui não é sorte, isso aqui tem tudo a ver também com a sinistralidade da companhia, e que, por falar nela, caiu no acumulado 2,3 pontos percentuais, saindo de 24,3% para 22% nos 9 primeiros meses deste ano. Fica claro de ver, inclusive, aqui nessa decrescente, exceto que no segundo trimestre caiu um pouco mais. E assim, fica muito mais fácil de entender quando vocês veem aqui o percentual prêmio ganho, justamente com essa explicação que eu acabei de dar para vocês. Mesma coisa no comissionamento, prêmio ganho aqui teve uma leve alta de 0,1 ponto percentual. Isso no acumulado dos 9 primeiros meses, porque no trimestral teve uma queda, saiu de 21,6 para 21,1.
Atualmente, as ações CXSE3 estão aqui cotadas a R$ 11,28, com uma valorização brutal de 38,43% nos últimos 12 meses. Competência para quem estudou, sorte para quem não estudou, mas pegou aqui toda essa valorização ao longo desses 12 meses, valorizando muitíssimo seu capital e, obviamente, tendo um dividend yield um cost muito interessante, muito acima, inclusive, desse dividend yield dos últimos 12 meses de 8,87%, que na minha avaliação já é um bom dividend yield, mas obviamente, para quem comprou 12 meses atrás, o dividend yield on cost é muito mais significativo. E o PL da empresa é bom, de 9,59. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. Lembrando também que o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Exatamente o que a Caixa Seguridade oferece para os acionistas. E o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que a empresa está 165% acima do seu valor patrimonial. E olhando aqui no gráfico diário de Caixa Seguridade com CXSE3, ou seja, na periodicidade de um dia, o que equivale a dizer que cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, representa um dia inteiro de negociações na Bolsa de Valores. E aqui no pregão da última sexta-feira, dia 10 de novembro, pregou um susto nos investidores, porque subitamente a empresa foi lá nos R$ 10,65, aqui na base dessa sombra, como a gente chama quando observa uma vela. Afinal, este aqui é o corpo da vela e essa aqui é a sombra dela, o que significa dizer que as ações começaram nessa faixa aqui, foram até aqui embaixo nos 10,65, então ela decidiu voltar a subir, ou seja, o mercado começou a pressionar a força vendedora. E assim o lado dos vendedores acabaram cedendo, e é por isso que as cotações valorizaram. Também conhecido como os touros do mercado, que é o lado comprador, e os ursos do mercado, que é o lado vendedor. Mas isso aqui é só uma analogia que o mercado costuma utilizar para poder explicar essas forças dos interessados em comprar e vender uma determinada ação. O fato é que realmente a oscilação foi muito grande. Ela chegou a cair no pregão da última sexta-feira, mais de 5%, e depois acabou se recuperando. E assim ela fechou em alta de quase 1%, em 0,98%. Mas no curto prazo, o que a gente tem aqui? Se a gente ligar o script exclusivo do ativo virtual e disponível para os membros do canal, que é o canal da VWAP, podemos ver claramente que as ações estão em franca tendência de alta, mesmo aqui no diário, ou seja, no curto prazo. Se olharmos no médio prazo, ou seja, no semanal, que significa dizer que o médio prazo vai de alguns meses até poucos anos. E nesse gráfico aqui também temos a Caixa Seguridade se valorizando. Ela demorou bastante para poder vencer essa congestão. Quando achamos que ela ia vencer, ela acabou retornando, fez uma nova distribuição, então voltou a subir. E aí sim ela ganhou força bastante, para depois disso ela ter uma forte alta de 37, quase 38% de valorização, inclusive superando a máxima histórica da companhia, que aconteceu em junho de 2021, quando ela chegou na sua máxima de R$ 10,98. Então, para não restarem dúvidas, as ações da Caixa Seguridade continuam subindo com tendência de alta no curto prazo e no médio prazo também. E se você quiser apoiar o Ativo Virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês. E para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. E para ajudar nossa comunidade a avaliar se as ações CXSE3 estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago aqui o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, para a gente comparar preço versus o LPA, são as cotações versus o lucro por ação. E observando esse gráfico aqui, fica fácil de ver que realmente as cotações decolaram, ainda mais depois dos vários alertas que eu trouxe aqui na nossa comunidade que isso aqui poderia acontecer justamente nessa região de preços. Aconteceu, subiu mais de 35%, como eu acabei de mostrar na análise técnica, mas ainda assim, a velocidade que o LPA está subindo é realmente gritante, deixando realmente uma assimetria favorável para o investidor nesse momento devido a essa discrepância entre os preços e o LPA. Então, de acordo com esse indicador, as ações estão descontadas nesse momento.
E agora eu trago para vocês as projeções e o preço teto do ativo virtual. Aqui, revistas, como eu havia mencionado que iria fazer. E a mudança foi forte, porque os resultados recorrentes da companhia estão simplesmente excepcionais. Justifiquei ao longo do vídeo e se por acaso você não entendeu, volta um pouco para poder compreender tudo que falamos até aqui. Porque assim é que você vai entender por que a gente está projetando esse lucro dos 3 bilhões 478 milhões de reais. É claro, é um valor projetado porque, como eu sempre digo, no mercado de renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. Alguma coisa pode acontecer e simplesmente mudar a trajetória da companhia. Isso é provável? Não, mas é possível, sim. Então é importante sempre trazer essa tônica, porque temos vários novos investidores começando na bolsa de valores e que ainda não estão acostumados, porque muitas vezes investiam na renda fixa. E aqui na renda variável, se não estudar, pode ser pego de surpresa. Então, lucro líquido projetado de pouco mais de 3,47 bilhões de reais, com um payout que a Caixa Seguridade já havia informado para o mercado de 90%. Mas como já vimos, em outros comunicados aos acionistas de aviso de pagamento de dividendos, a empresa chega a divulgar que ela paga um pouco mais. Recentemente, a empresa divulgou 90,2% de payout, mas eu vou considerar o payout padrão que foi dito pela empresa que ela iria seguir, 90% para o exercício social do ano de 2023. Então, mantendo isso, se a empresa realmente alcançar esse lucro projetado e mantiver o payout, então o DPA vai ser de R$ 1,04, até um pouco mais. Esse aqui é o dividendo esperado. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o preço teto vai ser de R$ 26,09, que é o valor máximo que você pode pagar para receber esses 4%. 6% pode pagar até R$ 17,39, sendo este o preço teto. 8% de dividend yield, o preço teto vai ser de R$ 13,04 e a 10% de dividend yield, o preço teto vai ser de R$ 10,44. Isso porque esse DPA representa uma rentabilidade de 9,19% e, obviamente, também elevei aqui a margem de segurança para 8%. E neste caso, aí o percentual cai um pouco, porque eu estava mostrando para vocês a 6%, mas agora estou trazendo a 8%. Então, a margem de segurança aqui é de 14,83%. E como que eu cheguei nesses percentuais? Bem, é porque eu estou utilizando as cotações nesse vídeo de R$ 11,36. Mas e agora? Quanto que a empresa ainda pode pagar para o exercício social do ano de 2023? Bem, o primeiro ponto é a gente avaliar o último aviso aos acionistas. Sim, esses documentos que dificilmente as pessoas gostam de ler e até têm paciência de ouvir as explicações que eu trago aqui no canal sempre que tem um novo anúncio de pagamento de dividendos. Mas, para fazer a análise bem feita, a gente precisa estudar, senão realmente a gente não entende o que as empresas estão dizendo. Temos aqui que esse pagamento de 1,5 bilhão, a empresa fez referente ao apurado até o dia 30 de junho de 2023. E o que isso significa? Segundo trimestre deste ano. Então, a empresa alcançou os 90,2% de payout, pagando em forma de dividendos 50 centavos por ação. Pois bem, se viermos aqui nesse documento que eu havia falado logo no início do vídeo, vamos ver que a empresa apurou um lucro líquido de 2,6 bilhões de reais até setembro deste ano. Só que o que ela pagou foi referente aos resultados do segundo trimestre, não relacionado ao terceiro trimestre. Então aqui já temos uma diferença, obviamente, confirmadamente pelos dois relatórios da companhia. Só que se voltarmos no segundo trimestre deste ano, vamos ver que o lucro contábil da empresa foi de 1 bilhão 663 milhões de reais. E aqui você precisa lembrar a diferença que eu expliquei entre o recorrente e o lucro contábil. Mas, obtendo esse número aqui, sendo que a empresa trouxe um payout de 90,2%, obviamente, podemos fazer uma conta muito simples para poder confirmar se o nosso raciocínio está correto, ou seja, 1 bilhão 663 milhões de reais vezes 0,902, que é esse payout aqui, então a empresa pagou mesmo 1,5 bilhão em forma de dividendos. Então o raciocínio está correto, o que significa dizer também que, voltando naquele mesmo documento, podemos confirmar o valor que a empresa pagou de 2 bilhões 579 milhões de reais e meio. E assim, pegando este valor, 2 bilhões 579 e meio, e diminuir pelo valor que foi apurado no primeiro semestre deste ano, de 1 bilhão 663 milhões de reais, a diferença imediata já é de 916,5 milhões de reais. Ou seja, a empresa já tem este valor aqui a mais para pagar para os acionistas. Então, basicamente, se a gente multiplicar pelo payout que a empresa se comprometeu em pagar, vamos ter então um lucro distribuível de 825 milhões de reais. E não por coincidência,
a empresa tem exatamente 3 bilhões de ações em circulação CXSE3. Então, se dividirmos esse valor aqui por 3 mil, afinal, temos que colocar na mesma escala, esse lucro distribuível já representa praticamente 28 centavos por ação. Vamos até arredondar para baixo aqui, 27 centavos por ação. E considerando a cotação que eu estou utilizando nesse vídeo, que é a da data de gravação desse vídeo aqui, de R$ 11,28, já temos que a empresa pode pagar dividendos que geram 2,43%, quase 2,44%. E observem que a gente nem tem ainda o apurado do quarto trimestre deste ano. Mas como eu gosto de preparar os meus vídeos justamente para eles serem mais didáticos, é que eu vou convidar que você faça esse exercício aí, ou seja, utilize as projeções do ativo virtual para ver quanto que a empresa ainda pode pagar. Só vale lembrar de novo, são projeções e não confirmação. Confirmação é esta aqui. Isso aqui é o lucro distribuível que a empresa pode tomar a decisão de distribuir para o mercado. Como vimos, ela se comprometeu em fazer 90% de payout. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acham e o que vocês esperam da Caixa Seguridade. E desde já, agradeço o seu like e por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.